Isso é bom demais. Estou tentando achar minhas coisas aqui, então vamos lá. A gente parou a cura falsa versus cura verdadeira, né? Sim. O Roberto faz a oraçãozinha? Vamos fazer uma oração. Vamos, tá? né? Mas eu vou fazer uma oração diferente, tá? Que é uma oração que eu amo de paixão. É uma oração que foi encontrada numa Bíblia que estava escrita em aramaico, né? E que eu tenho muita fé de que tenha sido, vamos dizer, uma das primeiras Bíblias que foram escritas. E esse é o Pai Nosso que eu vou ler para vocês aqui, que é o famoso Pai Nosso em aramaico. Ah, que maravilhoso. Então vamos. Vamos lá, então, que é muito profundo, tá? Então, fechar os olhos, relaxar aqui. Nós temos a presença do Vivaldi, que está conosco, graças a Deus. Ah, que legal. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer essa prece porque é a prece que eu uso, que é muito profunda. Depois eu mando o texto para vocês verem. E a prece começa assim. Pai, Mãe, inspiração da vida, fonte do som, Criador do universo, ação sem palavras. Deixa a sua luz brilhar em nós, entre nós e fora de nós, para que possamos fazê-la útil. Ajude-nos a percorrer esse nosso caminho apenas respirando este sentimento que emana do Senhor, nosso Pai, e eu, que sejamos juntos com uma só coisa, uma só entidade, junto com todas as demais seres iluminados que existem nesse planeta. Que a minha e a sua vontade sejam uma só, em todas as formas, em todas as individualidades, em todas as comunidades. Faça-me sentir a força da Terra dentro de nós, para reconhecermos a sabedoria que existe em tudo. Não nos deixe iludir, Pai, pelas aparências e pelas superficialidades da vida. E dê-nos força para superar todas as nossas dificuldades. Que a gente se lembre que o Pai é a força, é o Deus que emana e que tudo pode e que tudo refaz e que tudo, vamos dizer, anima e reanima de tempos em tempos. Que todas as nossas ações sejam executadas em cima do seu amor. Que assim seja, estejam com Deus. Amém. Amém, né? É linda, né? Depois eu vou mandar para vocês o texto dessa oração. Aparentemente está escrito lá no Monte das Oliveiras, no pé do Monte das Oliveiras, está esse Pai Nosso. Muito lindo, obrigada. Mas ele é muito profundo e ele é totalmente em sincronia com o curso. Sim. Ele está totalmente nos encaminhando e para a unicidade, né? Para a unicidade com o Pai, unicidade entre nós, a luz que brilha em nós. É muito lindo. Muito bem. Mande para a gente. Quem começa, então? Você vai começar lendo os textos e nós todos aqui, eu, a Sandra, vamos dizer, a Márcia e o Vivaldi. Eu vou abrir aqui o microfone de todo mundo, tá? Tá, então na reunião passada
Na reunião passada, a gente leu aquele parágrafo que falava que a morte era um prêmio e não uma punição, né? Ok, e isso a gente está aonde? O meu livrinho antigo é na página 38. Eu sei, mas nós estamos na última sessão, que é a sessão da cura, né? Cura, Ah, número 2. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vai ser o 6º parágrafo. ok. Então, vamos lá. A cura falsa se baseia na cura do corpo, deixando a causa da enfermidade ainda sem qualquer mudança, pronto para atacar outra vez, até trazer uma morte cruel em aparente vitória. Ela pode ser mantida em xeque por algum tempo, e podem existir períodos de breve descanso enquanto ela espera para cobrar a sua vingança do Filho de Deus. Contudo, não pode ser vencida até que toda a fé depositada nela tenha sido retirada e colocada no substituto de Deus para os sonhos maus. Um mundo no qual o véu do pecado não está presente para mantê-lo escuro e sem consolo. Finalmente, o portão do céu se abre e o Filho de Deus está livre para entrar na casa que está pronta para dar-lhe as boas-vindas, que foi preparada para ele antes que o tempo existisse e ainda espera apenas por ele. Então, interpreta aí. Eu acho que ele está bem claro aqui que a cura falsa não é uma cura completa, né? A causa da enfermidade só vai embora quando tem uma cura total. Quando o véu do pecado não está mais presente para manter no escuro e sem consolo, né? Então, isso é uma confirmação do que a gente está lendo aí durante todas essas semanas, de que Sim. existe uma conjunção, né, de que a causa e o efeito é a mesma coisa. Então, se você pode até acontecer que nas imagens, né, aquela doença desapareceu, mas se a causa, que é, vamos dizer, a separação, ela continua presente, aquela separação vai se manifestar mais à frente. Até no texto ele foi forte, né? Ele pode essa separação pode se manifestar numa morte, vamos dizer, acho que foi cruel que ele disse, né? Uma morte muito forte, né? Morte cruel. Cruel. Então, para Jesus dizer isso, é porque, vamos dizer, pode vir realmente uma experiência forte se você Sim. ainda estiver na separação, mesmo que você já tenha sido curado por um câncer, por exemplo, né? Aí ele continua lindamente e fala o quê? Agora entra no número 3, separação versus união. Sim, mas ele está falando da luz e tudo mais. O que ele disse aí no final deste parágrafo? Finalmente, o portão do céu, quando você tem a cura completa, é a retirada do véu do pecado. Então, finalmente, o portão do céu se abre e o Filho de Deus está livre para entrar na casa que está pronta para dar-lhe as boas-vindas, que foi preparada para ele antes que o tempo existisse e ainda espera apenas por ele. Então, isso que é a coisa mais linda, né? Porque até em outras colocações, a gente ouviu na Bíblia que dizia assim, né? De que antes do Abrão, né? Before Abraham, I am, né? Que o Cristo disse. Ou seja, nada aconteceu, também o curso fala isso, né? Nada aconteceu. Então, de repente, quando você já não tem mais essa separação em você, vamos dizer, essa separação se vai, e aí esse amor de Deus te invade. Você sente aquela luz como se fosse, vamos dizer, uma coisa absolutamente nova. E não é nada de novo, é que essa luz já estava ali
né, o tempo todo, desde antes de Abrão, não é isso? Mas a gente... Aquela luz estava ali. E aí, agora, como a separação saiu, todos nós já tivemos essa experiência. De repente, você sente aquele amor profundo de Deus, ou a paz profunda que invade, e você sempre esteve ali, né? Não aconteceu nada. E tem trechos, eu acho que em alguns evangelhos da Bíblia, que ele fala que você está deixando o Consolador para a gente, que é o Espírito Santo, está sempre com a gente, até que a gente nasça de novo. Quer dizer, é como se fosse um novo nascimento, quando vem essa clareza e que você atravessa todos os véus. A percepção corrige todas as tuas percepções e depois vem a revelação de Deus, o conhecimento, né? Mas ele está deixando muito claro no curso de que, na verdade, a gente fica achando que está havendo essa mudança toda, né? Mas, na verdade, não é que está havendo uma mudança. Se você mergulhar fundo de você mesmo, você vai ver que você está escolhendo a separação. Sim. Quando você está vibrando no ego, você está ali, vamos dizer, escolhendo aquela parte da sua mente, fica separada de Deus. E quando você escolhe essa separação, por isso que você tem que entregar, né? Entrega tudo, né? Para que o Espírito Santo possa refazer aquela sensação de separação, nada mais é uma sensação, ela nunca ocorreu, e você volte para casa onde você sempre esteve. É que a gente esqueceu, né? Então, a gente esqueceu, eu acho que a melhor maneira de dizer isso é esse esquecimento é uma escolha que a gente faz pelo ego o tempo todo, né? Então, a gente tá preferindo essa separação. Então, a gente se lembra de que a gente é toda essa união com o Pai, que é, vamos dizer, a boa definição do Espírito Santo, de que o Espírito Santo é uma lembrança, mas, no fundo, você que estava escolhendo uma separação, né? Na sua própria mente. Você contrai, é outra maneira de você falar. Aquela pessoa contraiu, ou seja, separou de Deus. Se você for olhar para você dentro da sua mente o tempo todo, você vai ver que é você que está contraindo, você que está escolhendo essa separação. Se você parar de escolher... Olha, eu vou contar aqui para vocês uma coisa que talvez tenha sido uma das cenas mais, vamos dizer, instrutivas que eu jamais vi nesses, talvez, 25 anos de espiritualidade que eu tenho por aí. Foi numa reunião do Moody, né? E o Moody estava tendo... Oi, Línia, boa noite. E o Moody... vamos dizer, estava fazendo uma daquelas sessões que ele faz sempre, né? Que ele recebe no ashram dele, etc. E tal. E aí apareceu uma senhora, uma indiana, que estava mas numa aflição, se sentindo tão mal, completamente se sentindo mal. E ficou aquela situação, porque, sei lá, teria umas 200 pessoas no ashram vendo aquela cena e aquela senhora em pé, falando com o Moody, e aí ele vai dizendo para ela: você fica quieta, por favor, não fala mais nada, fica quieta um pouquinho, fica calada, se acalma. E foi fazendo isso durante talvez uns 15 ou 20 minutos, né? E aí ela parou. Ela, como ele estava dizendo, fica quieta, se acalma, ela parou de escolher o ego, ela ficou quieta, entende? Ela se aquietou. E ao ela se aquietar, né, o Espírito Santo invadiu, evidentemente dentro do ashram, naquele ambiente fica tudo mais propício, mas o Espírito Santo invadiu e desfez aquela separação. E aí, ela, a partir desses 20 minutos, ela começou, primeiro assim, de uma maneira um pouco acanhada, mas depois ela começou a rir. E cada vez ria mais profundamente. E cada vez ria mais. Aí aquele riso dela, entendeu? Tomou conta de todas as pessoas, inclusive do Moody.
entendeu? Então ela ria e ria, e ria de gargalhada. Ela ria tanto que ninguém conseguia parar de rir, né, junto com ela. Então, foi uma cena que, para mim, ficou assim, tão marcada, porque, vamos dizer, o que aconteceu ali? Não aconteceu nada. A única coisa que ele conseguiu foi que ela parasse de escolher o ego, ela parasse de escolher a separação durante um bom tempo, durante uns 20 minutos. E isso foi suficiente, pelo menos naquele momento, para que a correção acontecesse e ela ficasse vibrando em Deus, no Espírito Santo ali, e por isso ficando se sentindo tão alegre, que ela começou a rir e fez todo mundo rir. Então, é isso que a gente precisa fazer, é ficar quieto um tempo, deixar, né, que a voz por Deus nos leve de volta para casa, na verdade. A gente precisa ficar quieto um pouco, entregar o máximo possível, como aconteceu naquela cena, de uma maneira tão assim forte, porque uma mulher que está num sofrimento absurdo começa a sorrir daquela forma como ela estava sorrindo, como um efeito da presença do Espírito ali naquela hora. Então, obrigado por deixar eu compartilhar essa historinha, porque para mim foi tão forte, tão importante. Lília, nós estamos aqui lendo... qual é o parágrafo, Virgínia? Agora a gente vai começar o número 3, separação versus união. Separação versus união. Você está aqui com a gente ou está somente a sua presença aqui? Não, eu estou aqui, meus queridos, e peço mil desculpas. Não, ninguém vai perdoar coisa nenhuma aqui. Então, tempestade, e nem sei se eu vou conseguir ficar muito tempo, porque foi uma loucura. Aqui nunca chove, isso aqui é um deserto. E aí, quando chove, acaba o mundo. Então, vamos lá. Lília, olha só, você pode sair a hora que você quiser, tá? E participa o quanto você quiser e tudo mais. Muito obrigada, meus queridos. Me desculpem, sejam todos. Não, tá aí muito você também está pedindo demais, né? Querem que a gente perdoe também já é demais. Olha só. Pois é. Não é bem isso que eu estou pedindo perdão, não, mas. Vamos lá, Nunca Virgínia. é o que parece. Leia o parágrafo para a Lília nos ajudar a interpretar aqui. Tá. Boa noite. Eu ainda estou aqui perdida, ainda não achei onde é que vocês estão. Na cura, daí o item 3 romanos, 3 em romanos. Pois é, exato. Então, eu vou ler. A cura falsa cura o corpo em parte. Você vai começar. Ok, eu pensei que estivesse no parágrafo 3. Não, é que a gente parou antes no meio, então vou começar. A cura falsa cura o corpo em parte, mas nunca como um todo. As suas metas separadas ficam bem claras nisso, pois não removeu a praga do pecado que se encontra nele. Portanto, ainda engana. E também não é realizada por alguém que compreende que o outro é exatamente igual a ele mesmo. Pois é isso que faz com que a cura verdadeira seja possível. Quando é falsa, há algum poder que um outro possui que não foi igualmente concedido a ambos como um só. Aqui a separação se mostra. E aqui o significado da cura verdadeira foi perdido. E ídolos surgiram para obscurecer a unidade que é o Filho de Deus. Sabe que eu acho que o meu livrinho está faltando, acho que não imprimiram, eu não sei, vejam vocês. Eu acho que essa frase aqui, e também não é realizada por alguém que compreende que o outro é exatamente igual a ele mesmo. Acho que não é realizada por alguém que não compreende que o outro é exatamente igual a ele. Não seria não compreende? Não, que compreende. Não. Quer dizer, a cura também não é realizada por alguém que compreende que o outro é exatamente igual a ele mesmo.
porque quando a cura acontece, né, ela nunca acontece através da nossa escolha, né? Quer dizer, o milagre ele é involuntário, ele é feito pelo Espírito Santo, né? Então, quer dizer, não é alguém que compreende que o outro não é exatamente igual a ele mesmo, é alguém que compreende que o outro é o mesmo, que só há um. Sim, então o que está falando? Que não, a cura não é realizada por alguém que compreende que o outro é exatamente igual a ele mesmo. Eu acho que não. Eu acho cura que falsa. a cura Não, também... a cura falsa é que está falando da cura falsa. Exata. A cura falsa ainda engana. E também a cura falsa não é realizada por alguém que compreende que o outro é exatamente igual a ele mesmo. Porque aquele que compreende que o outro é igual a ele mesmo é a cura verdadeira. Por isso, Já tá com o Espírito Santo. Já sim, está no Espírito Santo. por isso que eu digo, porque a próxima frase fala, pois é isso que faz com que a cura verdadeira seja possível, quando você compreende que o outro é exatamente igual a ele mesmo. Isso. Daí a cura é realizada, quando você compreende que o outro é igual a você. Agora, ela não é realizada quando você não compreende que o outro é igual a você, não é? Eu acho que sim. A gente sabe o que você está querendo dizer, Virginia. Então, eu acho que faltou imprimir um nãozinho. Não, Virgínia, se tu lê exatamente de novo, tu vai ver que está bem na sequência da frase. É exatamente esse teu raciocínio que está escrito. Ok, desculpe, então. o teu raciocínio está correto, Virgínia. É. Está absolutamente correto. É. Talvez só o texto aqui esteja um pouco confuso. Quando é falsa, é que existe esse desnível entre as Mas pessoas. ele está falando exatamente da cura falsa. Uhum. Né? Sim. Quer dizer... Sim. Então, a cura verdadeira é aquela que você olha todos como iguais. Todos são iguais. Todos são o mesmo. Sim. É um só. Né? A Sim. cura verdadeira só é feita pelo Espírito Santo. Através de nós, mas pelo Espírito Santo. Ele corrige a nossa mente, sim. É ele que faz. Né? Não Sim. é voluntário. A gente não escolhe, a gente não determina. Vocês viram um texto que foi publicado no nosso grupo de Um Curso Milagres, sobre que mandou... Foi a Eng. A Eng mandou. Você leu, Lilian, aquele texto? Eu li. Tem algumas... enfim, quer dizer, é maravilhoso o texto, maravilhoso. Não, mas foi a primeira vez que o Dr. Ken dizia, né, que se você entender aquele primeiro princípio dos milagres, na verdade, você não precisa fazer mais nada. Porque, lógico, quando você começa a estudar o curso, você lê, não há ordem de dificuldades e milagres, todos são iguais, você fala, esse cara... Né, não, você não compreende nada. Nada, queimou 4 baseados, está chapado e está escrevendo aqui. Mas não é verdade? Ninguém entende o que ele está falando. Mas eu lendo aquele texto, eu entrei em unicidade. Então, quando você entra e você vê que existe uma unicidade e não essa separação que a gente imagina que existe aqui. E aí é simplesmente uma troca. Você trocou o ego pelo Espírito Santo em unicidade. Então, todas são iguais, porque você só acontece isso. Você troca o ego pelo Espírito Santo. E aí você tem a cura. A cura é igualzinha para qualquer um. Esse aqui eu entendi, que eu fiquei maravilhado, entende? Agora, imagina se você vai entender isso quando você está começando a estudar o curso, que você tem que ver de uma outra forma, mas não é que você veja de uma outra forma com a presença do Espírito Santo, não. Quando você vê, né, que você é a unicidade.
É isso que você entendeu, Lilian? Você leu esse texto, Virgínia? Márcia? Eu li esse Sim. texto e para mim, a unicidade veio quando a minha experiência de ser um com Deus fez com que eu experimentasse que todos são um com Deus. Isso. Entende? Então, ali foi uma clareza total. Então, ali está o milagre. Então, Sim. são todos iguais. Ali, O que para mim, você- São foi todos um só. São todos um só. São todos um só. Né? E a percepção, quer dizer, nada que se relacione com a percepção, né? Quer dizer, vamos dizer, a voz do Espírito Santo, né? Porque a voz do Espírito Santo, ela passa pela percepção, né? Seja ela correta ou incorreta, porque enquanto ela ainda pode, né, ser um ou outro, ela não chegou ainda, então ela não tá no conhecimento. Então, quer dizer, o Espírito Santo, quando, né, nós recebemos a sua voz, não é uma coisa que seja possível a gente colocar em palavras ou descrever como é que foi exatamente, porque, quer dizer, acontece quando a nossa entrega a Ele é total. É total, é isso. Então, naquele segundo em que você não existe mais ali, é só, né, quer dizer, a luz do instante santo, que é um segundo, e logo após, né, quer dizer, o medo nos traz de volta a essa falsa cura, essa falsa vida, né, que nós estamos usando como sala de aula para chegar ao amor. Eu também senti muito forte, assim, Roberto, essa mensagem eu já vinha antes, assim, tendo uns lampejos, assim, de muita lucidez. Às vezes a gente tem isso, daí daqui a pouco aquilo foge, né? A gente quer ir atrás de novo, pegar aquilo. Eu senti Aquele muito texto forte isso. eu acho que é abençoado, porque ele vai te levando, né? Ele vai te levando aí, como falou a Lilian, você não sabe de onde, nem porquê, de repente você tem essa sensação da unicidade que é a mesma e é a única para todos Eu nós. consegui esse texto, assim, ele complementou, assim, essa troca da mentalidade faltosa, ego, pela mentalidade. Ficou muito claro, assim, as duas coisas e o quanto que eu estava na mentalidade errado, o quanto que eu estava tentando corrigir algum sentimento, alguma ação dentro do ego. E eu percebi que nada que eu fizer, coisa alguma, vai adiantar qualquer coisa, a não ser desistir totalmente e trocar de mentalidade. Isso para mim ficou muito claro. E esse texto daí parece que brindou, assim, fechou o que eu estava... porque senão é o ego tentando corrigir o ego. Muito, né? A presença do Espírito Santo e Olha só, mas é a nossa responsabilidade a gente, vamos dizer, eu acho que ficar nos trabalhando para nos mantermos o máximo de tempo possível nesta consciência da unicidade. E dá para fazer, porque já fizeram, tá certo? Você vê aí quem está falando, escrevendo e tudo mais, você vê que essa galera está vibrando numa consciência diferente. Então, dá para fazer. Se a gente já teve esse vislumbre, eu acho que basta não, a gente deveria, vamos dizer, fazer uma atenção, né? A minha impressão, posso estar enganado, mas
a gente deveria dar uma atenção para tentar ficar o máximo de tempo possível nessa consciência. Sim, e a nossa parte é essencial a esse plano de salvação de De Deus. salvação, somos nós que nos salvamos. Sim, Boa noite, Vivaldi. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu estou festejando que a minha conexão internet hoje está permitindo primeiro escutar. Agora eu testei o vídeo porque ela oscila muito aqui, sabe? E eu tenho uma reunião com um grupo grupo de estudos, né? Que é às 8h30 do Brasil, é 00:30. Aqui são 00:00 agora. Para mim é sempre um negócio Você está muito onde agora, tarde. Vivaldi? Você está onde? Está na Eu Europa? estou em Lisboa. Está em eu estou em Lisboa. E aqui são 4 horas a mais. Então, o fuso para nós é complicado. Eu tenho um grupo que é na terça, que começa às 00:30. Então, vai até 1h30, um grupo de estudos do curso Milagres. E o grupo está no Brasil? O grupo está no Brasil, mas ele é coordenado por uma moça que chama Andréia. Vocês devem conhecer. Ela mora nos Estados Unidos. Só que para ela é mais fácil, porque ela está 3 horas antes do Brasil e eu estou 4 horas depois, e o resto todo é no Brasil. Então, para ela está de tarde, o pessoal está 8 horas da noite e eu estou de madrugada. Você conhece o Antônio Cordeiro? Conhece a Fernanda? Conheço. Conheci aqui. Eu estou encontrando com eles. Tive com o Fernando, com o Antônio Cordeiro outro dia, com o Miguel, né, lá no hotel. Miguel, é isso? E é o Miguel, marido da Fer, né? É isso. Miguel Cristóvão. Hein? São eles mesmos. Eles mesmos. Eles têm um grupo que se reúne presencialmente uma vez por mês lá no hotel, em Cascais. E, na verdade, eu estou ficando em Cascais agora. Eu mudei de Lisboa para Cascais esse mês. Então, acho que a internet aqui é melhor do que estava em Lisboa, que estava me atrapalhando muito. Que bom, podemos ter pelo menos um pouco da sua participação aqui conosco. A gente fica tão embevecido. Eu vou tentar participar. Oi? A gente fica agradecido e Alô? embevecido com os textos poéticos que você escreve. Sim. E agora podemos ter você pelo menos um pouquinho aqui conosco. Sim. Tá bom. Para mim é um prazer. Aquilo é resultado do milagre no qual a gente vai penetrando, né? Sobre o que vocês estavam falando, nós somos um só espírito. E os corpos é que são a expressão da ideia da separação, do ego, né? Então, enquanto nós estamos aqui com esses corpícios, nós estamos na ilusão da separação, mas quando nós conseguimos, ainda que temporariamente, vibrar na unicidade que nós somos, nós não somos amanhã, nós somos agora essa unicidade. Ela está presente. Aí, o que eu procuro, às vezes, é sintetizar as experiências que eu vivo. Eu ainda estou num processo de me encaixar nesse processo de como escrever. O objetivo é fazer o que você falou. O texto da Inge foi muito bom, realmente. Procurar um texto em que consiga pegar a pessoa e conduzindo a pessoa até levar ela a ter uma experiência própria por ela mesma, né? Essa é a intenção, mas eu ainda estou com tentativas e erros e tal. Esses poemas são tentativas e erros. Eu sou meio envergonhado com essa minha expressão pelo amor pública. De Deus, pelo amor de Deus. Não... Você tem que ficar orgulhoso. Exatamente. Orgulhoso. Tá bom, e nós ficamos muito grandes. Primeiro que temos a presença da Lília, que vou te dizer, não é para qualquer Chico Pomba-Rola, não, viu? que fica no grupo com a nossa Lília Paz, né? Não é qualquer a tradutora, né? Não é para todo mundo. Ela teve uma responsabilidade muito grande, pegar esse trecho. O trabalho da Lília já trabalhei com tradução, principalmente de poesia, e o texto é mais do que poesia, né? É mais complexo, porque
não são simplesmente as palavras, e sim os níveis mais profundos que as palavras carregam. E tudo bem, a tradução de poesia é uma coisa pequena, só uma meia dúzia de palavras. Agora, uma obra desse tamanho, eu já li o livro da Lilian, que ela escreveu, aquela biografia dela, né, onde ela conta que ela achava que ela ia traduzir em 1 ano, 2 anos, né? A tradutora profissional, 2 anos eu faço, e ficou 10 anos. Eu acho que até hoje, né, eu vejo aí nesses encontros que ela ainda está traduzindo, Ainda estou para ela traduzindo. mesma, está traduzindo para ela mesma e para nós, né? Na hora que ela compartilha o que ela faz conosco aqui, não é, Lilian, é a tradução para si mesma. E também, quer dizer, enfim, quer dizer, né, eu ainda tenho algumas coisas que eu gostaria de corrigir e não sei quanto tempo eu ainda tenho, então eu estou fazendo isso, porque eu quero fazer o melhor possível e eu percebo que, desde o início, o processo sempre foi, né, eu tirar a minha personalidade da frente, ou a minha opinião sobre o que é bonito ou o que é feio, e realmente aceitar aquilo que está no original, sem explicar nada, sem uma palavra a mais, sem colocar o que a Lilian acharia poético e bonito, né? Então, o processo sempre foi esse, realmente entregar e fazer, mesmo quando eu não gosto. Eu sou meio suspeito, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acho a tradução da Lilian assim, de uma beleza inacreditável. E o que eu já vi, né, de pessoas que falaram para ela diretamente ou falaram indiretamente e que se sentem tão agradecidas, né, por essa Lilian ter feito esse trabalho, porque abriu este mundo, né, porque tiver em inglês, você esquece. Tanta gente não iria estudar. E ela abriu esse canal para tantas e tantas pessoas e vai ficar aí para a posteridade. Então, nós somos muito gratos e muito abençoados de estarmos aqui com ela. Mas vamos em frente, Virgínia. Vamos. Muito obrigada, queridos. Muito obrigada. Ok. Continua aí, Virgínia. Curar para separar pode parecer ser uma ideia estranha. Contudo, pode ser aplicada a qualquer forma de cura baseada em qualquer tipo de desigualdade. Essas formas podem curar o corpo e são, de fato, geralmente limitadas a isso. Alguém sabe mais, foi mais treinado ou talvez seja mais talentoso e sábio. Assim sendo, pode propiciar cura de alguém que está abaixo dele e merece a sua condescendência. A cura do corpo pode vir através disso, porque em sonhos a igualdade não pode ser permanente. O sonho é feito de trocas e mudanças. Ser curado parece significar encontrar uma pessoa mais sábia, que por sua arte e aprendizado terá sucesso. Mas não é, né? Isso aqui eu acho que ele está se referindo, por exemplo, como ele está falando da cura do corpo, por exemplo, um médico. A ciência, né? Sim, o médico, medicamentos, sabe? Por exemplo. Ali, a Virgínia me influenciou, e eu não tinha visto isso na internet, mas, falando em cura, o Joel Goldsmith, né? Eu tinha lido os livros deles há tempos atrás e tal, mas eu não sabia que na internet agora, né, chegou numa determinada época da vida dele, pediram para ele fazer gravações e palestras, né, que ele fez. Ele fez muitas. E eu não tinha visto ainda. Então, na internet está coalhado, vamos dizer, de textos dele, que eu acho que é um cara assim que
para mim, me toca muito profundamente, porque ele veio antes do curso. Então, ele fala do Cristo do Evangelho, né? Então, claro que ele tem desentendimentos, se você for pensar no curso, mas ele também fala nos evangelhos, onde Jesus falava exatamente a mesma coisa que está no curso, né? Então, ele me toca muito, muito. Mas ele fala muito sobre as curas do corpo, que ele fez milhões, e ele fala exatamente isso, da cura involuntária, né? E que ele sabia muito bem que essa cura do corpo era uma cura temporária e que, se a pessoa não se curasse por inteiro, aquela cura iria ressurgir de uma outra forma. Então, mesmo ele, que se dedicou tanto a essa cura do corpo para tanta gente, até de animais e de tanta coisa, agora, hoje em dia, tem esse material na internet que eu acho que é muito valioso para nós, e ele reconhece claramente tudo isso, aquilo que nós aqui estamos falando. E eu acho que, no final da caminhada dele, ele resolveu parar com esse processo de tentar fazer curas do corpo e se dedicou muito mais ao trabalho da cura espiritual como um todo, propriamente dito. Eu acho, pelo que eu escutei, eu acho que ele não se dedicava à cura do corpo. Ele falava que a cura do corpo era um fruto, que é o que o livrinho aqui fala, o conceito da cura, que é um efeito da cura da mente. Era um fruto do Cristo em nós. Eu sei, mas vamos dizer, as pessoas ligavam para ele, né, com diversos problemas, etc. Ele nem ouvia o que a pessoa tinha, entrava em meditação e ficava ele em unicidade com o Pai, e como reflexo, né, aquelas pessoas que estavam conectadas com eles, elas experimentavam curas do corpo também, né, porque era um trabalho, vamos dizer, indireto. Assim entendo eu, né? Não sei, a Lilian, Vivaldi... Sim, mas ele falava disso, que o fruto do Cristo nos seres humanos era o fruto, ou o efeito, como o panfleto da cura fala, corrigia a doença, a solidão, as pessoas que se encontravam talvez na miséria, porque ele fala até do suprimento em termos gerais, assim, companhia. Então, é interessante isso. Parece que se primeiro você encontra o reino dos céus, depois tudo te será acrescentado. E assim, o teu desejo é encontrar o reino, não que você vá buscar o reino para ter os efeitos corrigidos, né? A tua vontade, o teu desejo é por Deus, sempre. Você sabe que eu tenho escutado de madrugada, eu só queria contar isso para a Lília. E eu acordo geralmente lá pelas 5h30, daí eu começo a escutar, faço uma meditaçãozinha, começo a escutar um pouquinho. E depois eu durmo de novo. E durmo escutando ele. E essa noite eu dormi e comecei a sonhar que quem falava comigo era a Lilian. Falava comigo, as palavras dele estavam na boca da Lilian, era ela que me ensinava tudo. Foi muito curioso. Na hora que eu acordei, eu disse, meu Deus, a Lilian está me falando tudo isso. Daí eu vi que eu estava escutando ele, mas eu estava... Que lindo, que lindo. Sim, porque eu aprendi tudo. Eu comecei a fazer o curso Milagres num curso em inglês, eu achei muito difícil. E fiz sozinha. E o que eu disse para a Lilian já uma vez, o que me salvou foi a tradução dela, né? Porque para você pegar toda a emoção, como o Vivaldi estava falando, palavra é uma coisa, o que vem atrás, o que mexe com você, eu sou muito ruim com as palavras porque eu sou matemática, mas aquela carga que tem atrás de cada palavra, de cada frase, né? Deixa eu falar uma coisa. Estão falando da cura, né? Uma reflexão que eu faço, assim, que o corpo físico, mesmo saudável,
em última análise, ele é uma expressão da doença. A cura total do corpo significa o desaparecimento do corpo, pura e simplesmente. E isso é assustador para a maioria, para a nossa forma de pensar, né? Porque a cura, quando ela se realiza completamente, a gente, entre aspas, morre, perde-se o corpo físico. É possível uma pessoa ter corpo físico e estar 100% curada? Sim, é possível, dentro de determinadas condições missionárias. Por exemplo, Jesus, enquanto esteve o corpinho dele na manifestação histórica, ele não estava num processo de separação. Então, o corpo dele era 100% livre de doença, e o próprio corpo dele não era uma expressão da doença da separação, porque a causa de qualquer enfermidade é a ideia da separação, né? Sim. Então, se nós trabalhamos na causa, todos os resultados... Eu sei do texto que você está falando do Goldsmith, que ele fala da provisão infinita. Tem um texto dele que é a provisão infinita, que você acessa ao suprimento infinito. Você acessa uma fonte de abundância que ela se manifesta como abundância. E a palavra abundância, a gente associa a abundância material, mas ele trata a presença do Cristo na nossa vida é a abundância definitiva e infinita, né? É a resolução de todos os problemas. E um corpo doente é um pequeno problema no rol de problemas que nós temos, né? Os problemas de natureza psíquica, emocionais, o desequilíbrio mental, o desequilíbrio emocional, a dificuldade das relações, porque a gente vê o outro como separado, então nós não conseguimos relacionar conosco mesmo através do espelho que o outro representa. E essa é a nossa grande dificuldade. O livro, o Curso em Milagres, dá a volta o tempo todo em torno dessa história, né? Que aí faz um link com a tradição hinduísta do Advaita, né? O Advaita Vedanta, não dualidade, é a mesma coisa falada em outro curso, né? Então... Não, o ponto, Vivaldi, que eu estou querendo falar aqui também é quando você fala em Joe Goldsmith, na continuação, nós vamos continuar com o próximo suplemento, que é o suplemento da psicologia, né? Uhum. E nesse suplemento da psicologia, aí entra, vamos dizer, mais essa relação entre paciente e terapeuta, né? Como é que essa interação ocorre? Aí ele fala que, vamos dizer, você precisa primeiro, vamos dizer, que o terapeuta se cure para que a cura aconteça. Uma série de colocações que são feitas lá, mas tem esse efeito entre a cura de um ser, por exemplo, o Joe Goldsmith, que poderia ser, vamos dizer, o terapeuta, e, vamos dizer, as pessoas ao redor. Então, essa relação, né, quando ele entrava em meditação e entrava em unicidade com o Pai, ele ali se sentia curado. Mas o que ele estava querendo fazer com os demais? Era levá-los à mesma consciência ou era resolver o problema da saúde ou da doença deles, entende? Então, esse assunto é um pouco mais, vamos dizer, complexo na minha cabeça, porque aí você envolve, teoricamente, duas mentes, que, na verdade, são uma só. Então, é uma coisa que fica mais rica a conversa. É muito simples, não é complexo, Roberto. Quando uma pessoa entra num estado de expressão crística, vamos dizer assim, num estado de unicidade, existem várias maneiras de falar isso, ela não se preocupa, ela simplesmente irradia o amor a todos aqueles que estão, por um lado, fisicamente próximos dela. Isso há registros, né? A própria história de Jesus.
E o Ramana Maharshi, que é um mestre Advaita, ele não falava muito, nem dava palestra, nem escreveu livro nenhum, e ele é considerado o grande santo do século XX no hinduísmo. Ele provocava iluminação e experiências místicas nas pessoas só com a presença dele, só com o olhar dele. Mas por quê? É porque o corpo físico dele perdia uma importância. É quando o espírito se manifesta muito além do pequeno invólucro que representa um corpo físico. Nossa cultura ela é tão viciada em valorizar o corpo físico. Eu vejo no Curso em Milagres um esforço de Jesus para mostrar isso com aquela gentileza extraordinária de Jesus no Curso em Milagres, mas assim, tipo, gente, não se ocupem tanto do corpo físico, ele não é tão importante. E um dia que eu participei de uma reunião, nós estávamos tratando exatamente disso, eu acho que era a Márcia que falava que tinha uma dor muito forte nos rins e tal, e nós temos a tendência a supervalorizar a expressão física, a expressão da forma, eu entendo que o curso o tempo todo tenta nos colocar com aquela gentileza, por isso que a sutileza, às vezes a gente não entende, demora para entender, mas é muito simples, na verdade. Quando nós nos focamos na manifestação e na presença do Espírito, que é um só, é um Filho só, o Cristo, né? A experiência em si nessa pessoa, ela irradia não só nas pessoas que estão fisicamente próximas, mas em todas as pessoas que estão mentalmente próximas. Daí a tradição de que o mestre cura a distância, porque ele pensa no discípulo e o discípulo sente a vibração. Mas é uma irradiação de amor tremenda, que é uma capacidade que Jesus tem e que faz conosco com muito mais frequência do que nós estamos acostumados a aceitar. Na medida que nós passemos a aceitar mais que Jesus, e ele disse que quando 2 se reúnem em nome dele, ele está presente, né? Nós somos 7 aqui, reunidos em nome dele. Então, a realidade da presença do Cristo nesse momento, não amanhã, ou anteontem, ou na experiência do Goldsmith, é agora. Nós precisamos de abandonar o nosso apego à ideia do tempo e termos a coragem de aceitar o momento presente como um momento de libertação e de cura. É agora. Não precisa esperar terminar a reunião. Ou nós nos dedicamos a seriamente nos permitir essa experiência transformadora, que é tudo que Deus quer que nós façamos, ou nós vamos ficar dando volta nessa historinha do ego, que o ego, que o ego, que o ego, que o ego, e aí criamos um belíssimo ego, que é um belíssimo estudante do curso em Milagres, e vamos ficar mais 25 anos estudando o curso em Milagres. Então, é um pouco radical nessa questão, porque... Não, obrigado, Vivaldi, obrigado. Eu tenho toda a paciência do mundo, mas eu tenho uma pressa absoluta, porque já deu. Essa história do tempo já deu. Nós vamos continuar reunindo, conversando, eu tenho conta para pagar, tudo bem, a vida segue. Mas quando nós estivermos reunidos para falar de Deus, é que nós tenhamos a aceitação que Ele está presente em sua totalidade, né? Eu tenho que ir com essa mensagem, eu encerro, porque já estão me chamando aqui, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Vivaldi. Volte semana que vem. Tá bom. Um abraço, fica com Deus. Amém. Eu desligo aqui. Pois é, o que o Vivaldi falou é exatamente aquela relato que você fez do Moody com a mulher, né?
Porque a presença, na Índia, eles têm essa coisa que a presença de um guru, ou a presença de alguém que está irradiando Cristo, toca a mente e o coração dos que estão por perto, né? É incrível, incrível, incrível. Muito antes de eu começar o meu trabalho com o Curso em Milagres, eu era garota, eu vi uma foto do Ramana Maharshi, né? E aquela foto nunca saiu da minha cabeça, nunca, nunca, nunca. Depois eu acabei estudando Vedanta, né, quer dizer, fazendo todo aquele processo de quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Que, na verdade, né, quer dizer, é uma outra escola, mas, né, quer dizer, a pergunta básica, né, quer dizer, do curso Milagres também é essa, né, quer dizer, quem sou eu? É. Até a gente escolher a nossa identidade como filho de Deus. Fale. Mas voltando aqui no que você falou do Moody, e vamos dizer, eu também tive na presença da Ama, que talvez tenha sido o santo mais iluminado que eu já vi, né, que eu já senti. Não quero perder tempo, mas o que acontecia é de que todo mundo que estava ali não conseguia sair da sala, né? Ficaram lá 3 ou 4 dias, porque o amor era tão intenso de que você não conseguia sair. Mas o que acontecia com aquele amor, ou com o amor que eu acho que tem uma participação, é necessária uma participação e uma escolha do discípulo, vamos dizer, do paciente que está ali, porque senão vai ser uma experiência temporária e depois aquilo se vai. Ele vai continuar, a Ama vai continuar iluminada, o Moody vai continuar iluminado, mas o paciente, ele precisa passar pela mesma caminhada que nós estamos caminhando, senão não vai resolver nada. Ela pode até usar aquela experiência como uma grande experiência que a pessoa teve, né? Que foi a presença daquele amor enorme em você. Mas tem que ter uma... Não é, Lilian? Qual era a pergunta? A pergunta é assim, vamos dizer, estamos aqui todos juntos, né? E como falou o Vivaldi, se estamos 6 pessoas aqui juntas agora, o Cristo está presente conosco. Mas então, muito bem, mas o Cristo está iluminado, ele está numa boa, tá certo? Agora, nós aqui temos que fazer o nosso trabalho, senão não vamos chegar à mesma consciência que o Cristo mantém nele mesmo o tempo todo. É exato, quer dizer, o trabalho é necessário. Agora, o que é muito importante, que a gente em geral esquece, é que, quer dizer, quando a gente se propõe a trabalhar, o que vem, né? Vem as receitas do ego, ou as ideias do ego, de como isso deve ser, ou de como eu devo me portar, ou como, enfim, né? Quando, na verdade, o treinamento básico, essencial, né, é você estar, né, não apenas disposto, não apenas, né, quer dizer, com essa vontade, mas também, né, pronto a entregar, a não valorizar as tuas ideias, a não valorizar o que você acha que está certo ou que está errado, mas realmente entregar a ele o caminho. É isso? Entregar a ele o caminho, que é o mais difícil. E isso depende de cada um de nós, de cada Exato, de cada um de nós. Sim. Mas assim, entregar a ele o caminho, porque também a gente não consegue sozinho. Por exemplo, o perdão, o Curso em Milagres é bem claro. Claro, claro. Não, de que claro. nós não somos capazes, Não a gente somos. precisa do Espírito Santo, né? Claro. Então, eu vejo assim também na Bíblia, agora citando,
e eu escutei também o Goldsmith falando assim, não adianta você chegar e pedir nada. A primeira coisa que você tem que fazer é o perdão. Se você tiver, Jesus falava isso, se tiver qualquer coisa contra alguém, qualquer problema contra alguém, ele chamava de inimigo. Se você tiver qualquer coisa contra o seu inimigo, primeiro você tem que resolver isso, para depois você chegar no altar. Claro, senão você tem um brilho Claro. dentro de você. E isso a gente sozinho não consegue. Então, é isso que a gente, como a Lilian está falando, é essa entrega, esse reconhecimento de que a gente não é capaz, porque senão é o ego querendo corrigir. É claro. Né? Que a gente é incapacitado para isso, né? E colocar o tempo todo, e ele vai corrigindo tudo isso para a gente, ele vai limpando tudo isso. É como se eu vejo assim, na cultura hindu, é que a Lilian chegou, acho que quando a Lilian entrou, acho que ela não tinha escutado a história do músico que o... Eu ouvi, sim, eu ouvi, querida. Eu ouvi. Eles lá têm, eles costumam falar na linguagem mais hinduísta, e no Bhagavad Gita também está escrito assim, que você vai cruzando véus, cada vez você vai cruzando véus de separação, você não cruza todos de uma vez só. Então, nessa verticalidade que a gente está, que é importante para ir cruzando os véus, você não atravessa tudo de uma vez. Então, você vai cruzando. E nessa experiência, por exemplo, do Moji com essa senhora, tem o pessoal daquela universidade Oneness, é só um exemplo. Eu já tive com eles, eu tenho até vontade de ficar um tempo lá com eles, mas eles fazem uma meditação que corre por todos os chakras, que é diferente um pouco. A gente aqui no mundo ocidental, o Curso em Milagres está mostrando para quem cresceu nessa cultura cristã, mas eles, como cresceram nessa cultura hinduísta, eles falam da Kundalini. Então, tem várias emoções que ficam gravadas nos teus chakras que vão te travando. Isso é que eles têm que limpar, o que a gente chama como limpar o perdão, para limpar todas essas coisas. E eles fazem essas meditações, eu já participei de 2, 3, em que você começa e às vezes você está chorando, porque começa a vir toda aquela coisa, e você acaba gargalhando e não consegue mais parar de gargalhar e começa a contagiar todo mundo quando você está com essas pessoas. Então, o que você falou do Moji é a mesma coisa, você atravessa talvez um véu, mas não é definitivo, né? Você tem que continuar nesse caminho até que um dia seja definitivo. São Paulo também fala no Evangelho. Oi? Fale. Fala, Márcia. Fale, Márcia. Que a Virgínia está falando, eu achei muito importante essa questão do perdão e da entrega, sabe? Eu estou engatinhando, né? Sou estudante há muito pouco tempo, 2014, início de 2015, que eu tive o primeiro contato. Então, eu até pouco tempo estava tendo muita dificuldade assim em compreender, como a Virgínia dizia, eu estava indo pelo intelecto, né? Quando chegava aquele momento assim de muita angústia, de eu não conseguir entender, eu ficava dizendo para mim mesma que eu estava entregando, que eu queria a correção, só que eu percebi que isso era o meu ego que estava fazendo, que para mim fez toda a diferença. Exato. Eu apenas confiar que ele me diz, que eu confiar e apenas desejar a correção, porque só o fato de eu desejar, não é eu pedir a correção. Quando eu pedi a correção, parecia que era o meu ego. Que ele me dissesse o que fazer e não querer a correção. Eu sempre estava atropelando. Daí, no momento em que eu apenas entendi que eu apenas tenho que desejar
aprender a ouvir, eu comecei a ouvir. Porque quando eu dizia, eu quero ouvir, não, eu tenho que desejar, querer ouvir. E aí eu senti a diferença, assim. Apenas do desejar aprender a ouvir. É claro, porque senão você fica o ego querendo se iluminar. E justamente o ego, quando você vibra no ego, você está negando a sua iluminação. Você tá vibrando na separação. Então, você tem que tirar o ego fora do circuito completamente. Que esse aqui é o grande... É o que é o uma difícil. coisinha assim, não tô conseguindo explicar direito, mas é uma coisinha diferente, assim, que eu notei. É isso aí mesmo, essa coisinha diferente. Exato. Então, eu já vi que é por aí mesmo, nessa coisinha diferente mesmo que funciona. Então, vamos, Lília, temos 25 minutos. Leia aí um pouquinho mais, Virgínia. Algum outro sabe mais. Essa é a frase mágica através do qual o corpo parece ser o objetivo da cura, tal como o mundo a concebe. E a esse mais sábio, um outro vai se consultar para tirar proveito do seu aprendizado e da sua maestria, para encontrar nele o remédio para a dor. Como isso pode ser assim? A cura verdadeira não pode vir da desigualdade assumida e depois aceita como a verdade, usada para ajudar a restaurar os feridos e acalmar a mente que sofre da agonia da dúvida. Então, fala. Eu acho que nesse caso é aquilo que a gente falou no parágrafo passado, né? Que essa desigualdade entre os seres humanos, você vai, por exemplo, a gente falou, por exemplo, de um médico, por exemplo, aqui ele fala de novo, o mais sábio, um outro vai se consultar para tirar proveito do seu aprendizado e da sua maestrina. É aquela coisa do mundo, um médico cura doença. Não, eu sei, mas de qualquer maneira... O pensamento equivocado que a gente tem. Não, mas aqui entre nós, né? Eu, quando olho para a Lília, por exemplo, eu olho para a Lília e, para mim, ela é igual, é a minha irmã, né? Ela e eu somos a mesma coisa, né? Mas eu ouço o que ela diz como quem diz, eu reconheço que existe um conhecimento mais profundo. Então, vamos dizer, eu uso esse conhecimento mais profundo da Lília para incorporar esse conhecimento mais profundo, não achando que ela é superior do que eu sou, mas porque, vamos dizer, ela é uma pessoa que está num nível mais acima na escada. E aí ela está demonstrando como que é que eu posso chegar também lá. Então, você olha com a mesma igualdade e você aproveita aquela pessoa que tem uma visão mais clara, poderia ser o Ramana Maharshi, poderia ser o Muji, poderia ser a Ama, poderia ser quem que fosse, e você, vamos dizer, usa os Mighty Companions, como fala o curso, né? os espíritos mais elevados, ou até o Espírito Santo, para poder te ajudar, mas sabendo que não existe diferença nenhuma, né? Entre, mesmo Cristo disse isso para a gente, eu e você somos a mesma coisa, né? Somente somos diferentes no tempo, mas o tempo não existe. Então, nós somos a mesma coisa. Entendeu o que eu quis dizer? Perfeito. Maravilha. O próprio curso fala isso no manual dos professores, que tem uns professores que eles vão ter algumas coisas especiais temporariamente. Provavelmente eles já fizeram o caminho na frente e vão ajudando os outros. Você vai abrindo o caminho. É isso. Mas é importante você não olhar como inferior, né? Você olha como um igual,
que está num caminho mais à frente. Então, você aproveita aquilo que ele aprendeu. Mas sabe o que, Roberto? Tu acaba escutando as tuas próprias palavras, né? É verdade, é isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. A gente, né, quer dizer, o que nos ensina, o que nos cura, né, é a voz da verdade, do Espírito de Deus, do amor em nós. O resto, né, quer dizer, essa nossa, né, comunicação, parece que desde que eu cheguei aqui, isso está na minha cabeça, então eu vou fazer essa referência, né, que o Ken falava muito, né, o curso Milagres, o mais importante é o silêncio entre as palavras. O mais importante é o que não está escrito, mas o que essas palavras, junto com a tua disponibilidade de ouvir, vai te revelar para você de uma forma unicamente sua, da forma que você mais é capaz de entender e é capaz de passar adiante para ajudar os outros. Muito lindo. Isso sim, lindo. Eu complementaria o que a Lilian está dizendo na lição 126, que diz assim, ó, que estejas disposto a ser ensinado. Fica contente por ouvir a voz da verdade e da cura falar contigo, e compreenderás as palavras que ele diz e reconhecerás que ele te diz as tuas próprias palavras. Olha que legal. Perfeito, perfeito, Márcia, muito obrigada. Meu Deus, perfeito, perfeito. Essa lição é linda, né? Nossa. Então, entrega a sintonia. Que lindo. Quando a Lília falou hoje no silêncio, na informação que vem no silêncio, entre as palavras, eu hoje li um texto sobre a Nossa Senhora, a Teresa de Calcutá, né? A Mother Teresa, né? Madre Teresa. Uhum. E eu vou ler, porque é tão lindo e é bem curtinho. Ele diz assim, ela dizendo, a Mother Teresa, né? People are often unreasonable, illogical, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior movies. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have it. It may never be enough. Give the world the best you've got anyway. You see, in the final analysis is between you and God, and never between you and them anyway. Right. It's beautiful. É lindo esse texto, eu conhecia, é lindo demais. E é tudo entre nós e Deus. Hein?
e é totalmente verdadeiro. Né? Quer dizer, para quem não entendeu o cerne da coisa, é que em todos os seus, né, impulsos para fazer o bem, né, há sempre uma chance muito grande de você sofrer. Mas você tem que ir em frente e fazer aquilo que é necessário naquele momento, de qualquer maneira. Pouco importa o que vai acontecer depois. Porque, no final das contas, é a sua relação com Deus é que vale. O resto não tem a menor não é nada. É só entre você e a consciência que é Deus, né? Exato. Ô, cara, temos 15 minutos. Mais um parágrafo, por favor. Nesse caso, existe um papel na cura que alguém possa desempenhar para oferecer ajuda a um outro? Em arrogância, a resposta tem que ser não. Mas em humildade, de fato, há lugar para ajudantes. O seu papel é igual ao papel que ajuda na oração e deixa que o perdão seja o que deve ser. Tu não fazes de ti mesmo o portador da dádiva especial que traz a cura. Apenas reconheces a tua unicidade com aquele que pede ajuda, pois nessa unicidade o seu senso de estar separado é desfeito, e é isso que o faz doente. Não há sentido em dar um remédio à parte do lugar onde está a fonte da doença, pois assim ela jamais pode ser verdadeiramente curada. Então, Virgínia, Lilian. O que me parece, né, mais importante a ressaltar nesse parágrafo é: apenas reconheces a tua unicidade com aquele que pede ajuda. Então, quer dizer, né, é muito incrível, como ele diz, né? Quer dizer, há um papel especial que alguém possa desempenhar para ajudar a um outro, né? Quer dizer, se fosse o ego que vai responder, ele vai dizer que não. Mas a humildade vai te dizer que sim, né? Que o papel, né, é apenas reconhecer que você e aquele que pede ajuda são o mesmo, pois nessa unicidade, o seu senso de estar separado é desfeito. E é isso o que o faz doente. Né? Doente, né, querendo dizer, né, separado, se sentindo, né, quer dizer, identificado com o corpo e com as características, né, da personalidade nesse mundo. Ou seja, então, se você entrar em unicidade com a tal pessoa que está te pedindo ajuda, ela vai inconscientemente perceber, né, aquela presença e vai se sentir uno com você, e isso vai ajudá-lo. Exato. Porque se você vai acreditando que você tem alguma coisa a mais para dar para ela, não é realmente amor, né? É você, é a tal coisa parecida com o perdão para destruir, né? Com você vai ajudar uma pessoa que precisa da sua ajuda porque você é bom e porque você tem mais do que ela. Então, há sempre um julgamento, e quando há julgamento, é ego. E quando tem ego, não há cura, não há perdão, não há amor, não há ajuda, nada acontece. Nada.
No panfleto seguinte, que a gente vai ler, que é de psicologia, né? Dr. Ken, inclusive eu tenho esse material, né, que quem quiser me manda uma mensagem com o seu e-mail e eu posso mandar. Foi um seminário que eu já mandei para a Virgínia, eu mandei para a Lilian também, eu não sei se ela viu ou já conhecia, que foi um seminário que o Dr. Ken fez com muito cuidado para terapeutas em Nova York sobre esse texto da psicologia, né? E, bom, muito bem. Quando ele fala, eu ouvi esse texto muitas vezes porque é divino, né? Inclusive a maneira como ele começa falando sobre o dueto, sobre a música e tudo mais, é de uma preciosidade inacreditável que o Dr. Ken teve. E ele fez com muito cuidado, porque ele sabia que ia ser gravado e ele sabia que aquele texto ia ser importante para a posteridade. Mas, enfim, então, nesse texto, fala uma coisa parecida com o que você falou aqui agora. O texto fala assim, é quando o terapeuta para de julgar que a cura acontece. E essa frase aparece 2 vezes. Quando o terapeuta para de julgar é que a cura acontece. Ou seja, quando o terapeuta olha para o paciente como um igual, né? Aí se dá a unicidade, o paciente sente a presença divina nele, porque, vamos dizer, ele está sendo olhado pelo Cristo, e aí a cura acontece. E porque ele conta Exato. também que o panfleto fala que a cura é dos dois, do terapeuta e do paciente. Do paciente. Mas estão alternando. Porque quando eles se percebem como o mesmo, Sim. é que é possível haver a cura, né? Sim. Pode ser que nenhum dos dois tenha consciência de que isso está acontecendo. E pode estar acontecendo. Isso que é fantástico, que eu acho que é lindíssimo, né, no curso, porque, né, tem aquela parte do capítulo 15 que ele diz, quer dizer, né, você ainda pensa que a tua compreensão é necessária, né, para a verdade, e você fica indignado em verificar quão é pequena a tua parte e o quão é imensa o que o Espírito Santo pode fazer por você. Eu amo isso, porque, meu Deus, né? É o que nos faz viver, é o que nos faz esperar, é o que nos faz, né, acreditar, porque, né, se for acreditar nas minhas asinhas pequenas, só entregando a Ele, né? E é bacana que eu também gosto disso, que ele fala, não adianta, a tua compreensão é muito pequena, quer dizer, sai do intelecto e entrega, porque a clareza... A outra forma que ele ajuda nesse comentário é que ele diz assim, e você ainda acha que a tua compreensão ou as suas ideias sobre o que é a verdade vão ser importantes para qualquer pessoa ou para a verdade propriamente dita. Ou seja, o que a gente pensa não tem a menor importância. A verdade é a verdade, né? E a nossa arrogância acha que o meu entendimento é importantíssimo para a verdade, para a cura, e não tem a menor importância. O que é importante é quando eu consigo me tirar do caminho para deixar a presença do Espírito Santo aparecer. Demorei tanto para entender isso. Eu também, irmã. Sabia que era isso, eu sabia que era isso, eu sabia que era isso, mas eu nunca senti isso tão presente como da semana passada para essa. Como está fazendo diferença? Que bom. Minha amiga Eliana, eu estou aqui esperando você falar. É que você falou da psicoterapia, você falou da coisa do não julgamento, né? E isso é super fundamental. A gente pode dizer que se a gente suspender a questão do julgamento, a gente está no instante santo?
Eu acho que sim, né, Lilian? Não é? Olha, tem uma Eu frase. estava estudando o Instante Santo essa semana, Hum, e vem uma frase que diz: o Instante Santo é o resultado da tua determinação de ser santo, né? Então, quer dizer, essa determinação de ser santo, quer dizer, de ser o Filho de Deus, de ser quem você é, na verdade, né? Essa determinação, ela dura N tempo, e daqui a pouco ela já não é mais, né? Porque você já mudou de ideia, porque você já tá no ego de novo, né? Então, enquanto, né, nós estamos nesse mundo aqui, né, os momentos de instante santo, muitas vezes nós não estamos realmente, né, cientes dele. Mas, Lilian, complementando um pouquinho o que falou a Eliana, que eu acho que o curso fala 2 ou 3 vezes diferentes sobre isso, mas ele fala, a primeira coisa é que ele fala, meu filho, você não sabe, vamos dizer, o alívio que você vai sentir quando você parar de julgar, né? Quando você parar de julgar, o alívio que você vai... Se você soubesse o alívio que você ia sentir, você pararia de julgar nesse exato momento, né? E a É outra só coisa, isso. e a outra coisa que ele diz é a única prece que é realmente válida é para parar de julgar, né? Porque ao parar de julgar, você aliviar a sua culpa, porque o resto tudo você tem. Então, o julgamento é fundamental, né? A gente é tão viciado nesse maldito julgamento, a gente tem que o sofrimento, na verdade, está no julgamento, não é? Exato. Julgamento, o sofrimento só está aí. tá aí. Não tem outro lugar para o sofrimento. Se não tem julgamento, não é nem bom, nem ruim, nem certo, nem errado, né? E aí não há separação, se não há separação, não há culpa, não há medo. Tem aceitação, né? Se não tiver o julgamento, tem aceitação. Agora, tem um uso do julgamento que o curso fala que é importante, que é o julgamento do teu humor, do teu sentimento. Ah, sim. Do que você sente, do que você está sentindo. Super importante. É o único uso, ele fala, é o único uso acertado do julgamento. E isso a gente tem que ser constante. Como é que você se sente? Tem que ser constante, porque se você não está em paz, você está fazendo alguma coisa que não está de acordo com a vontade divina. Então, aí entregar e começar aquele processo. Mas esse julgamento é importante. E acho que ele seja entregue, né, ao Espírito Santo. Sim. Né? Que a gente que não seja eu, né, que vá me julgar, mas que eu entregue a ele esse processo, porque senão é para maior separação. Sim, a gente não pode se julgar. De julgar, né? A gente não pode se julgar, mas a gente pode perceber a autopercepção de que estado a gente está e de qual é o sentimento que a gente tem e o humor. E isso é super importante. Isso é o estado de verticalidade. O David fala muito que o sentimento que é o barômetro, né? Ele que indica onde a gente está. E tem uma palavra da Bíblia, eu nem sei direito, eu não conheço tanto Bíblia, mas Jesus parece que fala, pelos seus frutos os conhecereis. Se a gente aplicar isso ao que a gente está sentindo, a gente vai saber qual vai ser o efeito daquilo, né? Se a gente estiver atento, o que aquilo vai render, né? Meus amores, horário. Tá na minha hora. Tá na minha hora. Muito obrigada. Espera aí, Lília, vamos fazer uma precezinha rápida, né, meu amor? Virgínia, você quer fazer uma prece? Márcia, uma precezinha só para encerrar e agradecer?
Eu tenho aqui uma aberta. Quer? Então, por favor. Vamos. Meu Pai dá todo o poder a mim. Lição 320. O Filho de Deus é sem limites. Não há limites para a sua força, a sua paz, a sua alegria e para nenhum atributo que o Pai lhe tenha dado na sua criação. O que é a sua vontade, junto com o seu Criador e Redentor, não pode deixar de ser feito. A sua vontade santa jamais poderá ser negada, porque o seu Pai ilumina sua mente e coloca diante dela toda a força e o amor que há na terra e no céu. Sou aquele a quem tudo isso é dado. Sou aquele em quem habita o poder da vontade de meu Pai. Nossa Senhora. Que coisa linda, hein? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Eliana. Obrigada, Sandra, querida. Obrigada, Sandra. Virginiazinha, querida. Muito obrigado, Márcio. Lília. Obrigada. Obrigada, meus amores. Que bom ver vocês. Que bom te ver, Virgínia, Márcia. Ai, da Fico mesma com saudade, fico com saudade. Ai, Eliana, demora muito Sandra. chegar. Pois é. Bom pois demais, é. gente. Bom demais. Beijos. Semana beijos, que vem, beijos. terça-feira, vamos ter um filme. Fiquem com Deus, hein? Eu não posso, mas daí na outra eu posso. Fiquem com Deus vocês também. Tchau. Tchau, querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.